João capítulo 5, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste tanque jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, tome tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: tome a tua cama e anda. Amém, queridos? Nós estamos diante de uma porção da palavra do Senhor, um acontecimento tremendo, um acontecimento que narra uma situação dramática. Um homem que estava doente há 38 anos, enfermo, incapacitado, 38 anos esperando que algo acontecesse na vida dele. Interessante que ele ficou 38 anos esperando que o anjo descesse do céu, esperou 38 anos que as águas fossem agitadas e que alguém o colocasse no tanque, para que ele pudesse ser curado. Eu não sei quanto tempo faz que de repente você está aí na expectativa de que alguma coisa do céu venha sobre a sua vida. Eu não sei se você está na expectativa que de repente alguém te pegue nos braços e resolva o problema ao qual você está inserido no meio dele. Não sei também se de repente você é um misto disso tudo. Há uma esperança de que o sobrenatural de Deus aconteça e você está perseverando em volta do tanque. De uma coisa eu sei: Jesus sabe a sua história. Fala para o seu irmão: Jesus sabe a sua história. Jesus sabia que fazia 38 anos que aquele homem estava ali. Jesus conhecia o estado de sofrimento daquele homem. Jesus sabia que a situação na vida dele estava drástica, precisava de uma intervenção divina que não dependesse do coração daquele homem. Deus começou a falar comigo, queridos, ali no monte. E Deus falou comigo algo. Eu até deixei a Bíblia na cadeira que eu estava sentado e saí para respirar um pouco. Quando Deus falou comigo: existe muitas pessoas na minha casa que estão cegos, ou seja, estão sem a visão certa, estão doentes, estão ressequidos, estão atrofiados, porque eles insistem em esperar que alguém resolva a situação para eles. Eles insistem que alguém vai pôr a mão na cabeça deles e alguma coisa vai mudar do dia para a noite. Eles insistem em confiar no homem. A Bíblia diz em Jeremias 17 que maldito o homem que confia no homem.
e faz do braço o braço da carne a sua força. Quando Jesus chegou para esse homem e falou assim: você quer ficar são? Qual foi a resposta que ele deu para Jesus aí no texto, você lembra? Não tinha o quê? Homem. A intensidade do sofrimento e da angústia daquele homem era tão grande, a sua necessidade estava tão superabundantemente destruidora na sua vida, que Jesus perguntou para ele. Foi uma das poucas vezes que você vai ver Jesus perguntando se a pessoa queria alguma coisa. Jesus sabia que aquele homem estava no fim, as suas forças estavam se findando, e ele interviu na história daquele homem e perguntou: você quer ficar são? Mas ele estava tão tomado pela situação que ele falou: eu não tenho homem algum para me colocar no tanque quando a água é agitada. A expectativa dele era meramente humana. Mas Jesus viu que aquele homem tinha algo dentro do seu coração que chamava-se perseverança. Porque ninguém fica 38 anos esperando alguma coisa se ele não acredita que aquilo vai acontecer na vida dele. O propósito dele era firme, ser curado. Os métodos que ele estava esperando estavam conturbados. Aquele filme, O Fazendeiro e Deus, quem assistiu aquele filme aqui? Aquele filme narra a história de um fazendeiro que acreditou em algo que ninguém acreditava: plantar batatas em plena seca, sem chuva, sem nenhuma perspectiva, todos contra aquilo que Deus tinha falado ao coração dele. Um dos amigos, querendo ajudar, falou assim: olha, não vai ser bom plantar batata, olha, está tudo seco. E o fazendeiro chega para ele então, um novo crente, um novo convertido, e diz o seguinte: a condição para um milagre é a dificuldade, já a condição para um grande milagre é a impossibilidade. Qual era a dificuldade desse homem? A dificuldade desse homem é que ele era doente há 38 anos. Qual era a impossibilidade da vida desse homem? Era que alguém o jogasse dentro do tanque. Porque todos os enfermos em volta daquele tanque tinham um ajudante que estava vigilante dia e noite, porque eles não sabiam quando a ação arrolística de Deus, quando o céu liberaria um anjo para agitar a água, e não podia ser dois tocar na água, era só o que tocasse primeiro. Se tinha um lugar que tinha vigilância e atenção, era em volta do tanque. Parentes que não suportavam mais aquela situação, alguns revezavam, não dormiam, porque quando o anjo agitava a água, era um só que podia ser curado. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. O anjo do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Ele não quer curar e ajudar e salvar só um nessa noite. Ele quer impactar todo aquele que deixar de confiar no homem e confiar na palavra de fé que sai da tua boca. Aquele homem estava atento, mas quando ele ia chegando, o coração dele diz aqui, versículo 7: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não é isso? Enquanto eu vou, outro se lança na minha frente. Ao mesmo tempo que aquele tanque era um lugar de sinais e prodígios e de sobrenatural, era um lugar de egoísmo e um lugar onde as pessoas se atropelavam para poder conseguir a bênção. 38 anos. Quanto tempo você está esperando que Deus realize pela tua vida aquilo que você está vigilante? O dia que Jesus chegou na sinagoga em Jerusalém,
ele disse: hoje se cumpriu essa palavra, pois o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Hoje se cumpriu essa palavra. Ou seja, a partir daquele momento, todos teriam acesso, não a um tanque, mas teriam acesso ao rio de água da vida, que é o próprio Jesus. Jesus, ele desceu ali e começou a conversar com aquele homem. Ele começou a fazer perguntas. Você quer ficar são? Você prestou atenção na Bíblia, desde os primórdios, desde o Éden, o Senhor sempre faz perguntas. O dia que Adão e Eva pecou, o Senhor entrou no Éden. Ele falou para Adão: Adão, onde estás? Na sua onipotência, onisciência e onipresença, ele sabia que Adão estava atrás da árvore, escondido. Mas ele fez perguntas a Adão, perguntas terapêuticas e perguntas no sentido de mexer com a situação e levar Adão a conquistar a bênção dele novamente. Adão disse: Senhor, eu me escondi porque eu vi que eu estava nu. O Senhor Deus chegou para Caim e falou: cadê seu irmão, Caim? Caim disse: sou eu acaso o guardador, tutor do meu irmão? Jesus agora chega para esse homem e diz: queres ficar são? O Senhor, quando faz uma pergunta, quando Ele libera uma palavra de fé para nós, Ele espera uma resposta, porque Deus só trabalha por meio do poder de respostas que nós damos a Ele. O Senhor chegou para Ezequiel e falou: Ezequiel, esses ossos podem viver? Senhor, tu sabes. Não era isso que Deus queria ouvir da boca dele. Certo é que as situações às vezes tiram toda a inspiração de nós. As situações, a falta de milagres, a falta de uma ação sobre-humana de Deus rouba a inspiração nossa. Josué estava tão perturbado com as muralhas de Jericó, que o Senhor Deus chegou lá do lado dele. Ele perguntou: o Senhor é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Muitas vezes nós perdemos o sentido e a inspiração devido a tudo que estamos vivendo, porque simplesmente não percebemos quem está conosco. Quem está conosco é muito mais importante do que aquilo que nós estamos vendo. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, quando o vale de sombra da morte se torna o companheiro mais próximo, é nesses momentos que o Senhor Deus, Ele quer falar com você e comigo. Eu estava aqui na hora do louvor e Deus falou para mim assim: fala para eles que eu estou atrás de pessoas para lutar comigo, como Jacó fez no vale de Jaboque. Homens e mulheres que não desistem fácil. Fala para o seu irmão: homens e mulheres que não desistem fácil. Homens e mulheres que são capazes de enfrentar até o próprio Deus. Jacó lutou com o anjo do Senhor uma noite inteira, a ponto do próprio Deus falar para ele o seguinte: qual o teu nome? Perguntou de novo: qual o teu nome? Meu nome é Jacó. Não, a partir de agora é Israel, porque você lutou com os homens e lutou com Deus e prevaleceste. Deus falou comigo que nessa noite Ele vai levantar pessoas aqui que querem, que realmente vão se dispor a enfrentar e a não ceder, a não se deixar perturbar por aquilo que os amarra. Esse homem aqui, queridos, ele confiava muito no parente, na pessoa que de repente ele até pagou para colocar ele no tanque. Ele estava viciado no método. O método era o homem que promove o homem.
Mas Jesus, ele veio para mudar a rotina da nossa vida. Quantos querem que Jesus mude a rotina das nossas vidas? Jesus veio para inovar na sua vida e na minha. Tanto é que a Bíblia diz que Ele nos deu vida e vida com abundância, e nos deu novidade de vida. Não é porque Ele fez assim na vida de um irmão que é de outra igreja, não é porque você viu um testemunho assombroso do poder de Deus, que vai ser daquele jeito na sua vida. O seu DNA é diferente, seu cabelo é diferente, seu temperamento, sua família é diferente. Deus tem uma maneira nova nesse ano de 2015 para poder atingir sua vida. Não tenta colocar Deus numa caixinha e tornar Ele alguém que satisfaça somente os seus caprichos. Deixa Ele te satisfazer da maneira que Ele vê que você suporta. Você é capaz de permitir que Deus te humilhe 38 anos só para mostrar para a humanidade que o dia que acaba as forças da humanidade, Ele faz independente do que ela é capaz de lhe dar? Teve um dia em Goiânia que eu joguei a toalha na lona, irmãos. Eu joguei e falei: Deus, eu não dou conta mais desse negócio. Deus falou para mim o seguinte: eu preciso do teu sacrifício. Os filhos do diabo se sacrificam no altar de Satanás. Eu preciso do teu sangue. Eu falei: Senhor, mas Jesus já fez. Sim, mas Ele disse: aprendei de mim, e aquele que diz está em mim deve andar como eu andei. Você quer o que eu tenho? Eu quero, Senhor. Eu preciso do teu sacrifício. Deus quer mudar a sua história, a minha, a do seu irmão, de toda essa cidade. E quando Ele percebe que você é um daqueles adoradores que não vai recuar, Ele encontra em você um potencial. Como disse Paulo: eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E eu vou cumprir no meu corpo, na minha carne, o que resta das aflições de Cristo. Fala para o seu irmão: você é capaz de sofrer pela igreja? Pergunta para ele. Você é capaz de sofrer por um pecador que não tem resposta? Você é capaz de sofrer por alguém? Você é capaz de dar a sua resposta de oração para o seu irmão? Fala para o seu irmão: você tem coragem de dar as suas respostas de oração para mim? Pergunta para ele. Tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você fala: não, Senhor, eu quero que o Senhor faça tudo para Ele. Quando Deus vê esse coração em você, Ele usa essa força, essa perseverança, para que as impossibilidades dele comecem a aparecer no cenário da humanidade. Muito sangue foi derramado, muitos cristãos foram mortos esses dias. Só que cada gota de sangue daquela que caiu lá no Oriente vai nascer 100 crentes arrependidos e servindo a Deus. Esse homem aqui, o coração dele doía, porque ele falou assim: quando eu vou, o outro chega primeiro do que eu. Ele já estava acostumado a ver o viva e ouvir o júbilo. Ele já estava acostumado de ver os gritos de avivamento e de inovação de vida do próximo. Para ele não era mais novidade alguém chegar e ganhar e ele ter que esperar mais um tempo. Eu não sei como está o seu coração, se quando você ouve um testemunho já te dá desespero, porque você só vê o outro sendo contemplado, você só vê o outro em júbilo, você vê o outro orando em línguas e você está pedindo isso para Deus faz muito tempo. Fala para o teu irmão: isso pode mudar nessa noite. Fala para ele: isso pode mudar nessa noite.
Eu não sei se você já se magoou ou já chegou para Deus e falou assim: Pai, olha quanto está acontecendo na vida das pessoas. Teve um dia que Deus falou comigo lá em Goiânia: para de olhar para as igrejas que estão crescendo. Falei: por que, Senhor? Você não sabe quanto tempo aquele pastor gemeu e sofreu, e isso vai derrotar você, porque você está gemendo e sofrendo. Tira os olhos dele e coloca os olhos em mim. Eu estou do seu lado, eu tenho um plano individual para você. Quando nós olhamos o sucesso alheio e a nossa bênção, a nossa realização demora a chegar, nós vamos nos sentindo inferior e vamos perdendo a inspiração, vamos perdendo a alegria de louvar. Mais um culto hoje, mais um dia em volta do tanque. Fala para o seu irmão: hoje não é mais um dia. Fala para ele: hoje é o dia do Senhor na sua vida. O que Jesus queria ensinar para aquele homem? Você quer ficar são? A resposta era simples: sim, Senhor, eu quero ficar. Nem sempre nós vamos dar a resposta que Deus gostaria, porque nós sofremos na carne e nossa alma entra em colapso muitas vezes. Mas no meio de cada sofrimento existe a voz de Deus para poder te dar uma direção. No meio de cada um dos sofrimentos, o silêncio de Deus serve para que nós possamos ser testados, se estamos realmente perseverando naquilo que Ele nos chamou para fazer. Aceitar a missão de ser um homem ou uma mulher de Deus é um fato, perseverar nessa missão é outro fato. E no meio disso tudo, muitas vezes o silêncio vai escrever uma história nova para a nossa vida, mesmo que às vezes chegamos a falar lemá lemá sabactani, porque me desamparastes, meu Deus. Mesmo que chegamos nesse fim, nessa noite, queridos, o Senhor espera que você entenda que toda vez que você chega no fim, quando você chega no fim quando você está tão angustiado que você não quer mais buscar o Senhor, você está tão angustiado que você só vê o sucesso do outro, você está tão angustiado que quer largar tudo. Eu acho que o negócio é trocar de igreja, vou trocar de tanque, vai para outra igreja. Aí aquela já não satisfaz, aí vai para outra. O problema não está na igreja, o problema está na falta de perseverança naquilo que Deus nos chamou para fazer. O problema não está na falta de resposta, que você e eu ainda não tivemos aquela resposta, mas sim em acreditar piamente que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você e Ele está comigo. Fala para o teu irmão: Jesus está com você. Fala para ele: e Jesus está comigo. Quem crê que Jesus está com você? Aí do seu lado. Mas por que Ele não fez? Porque não caiu a última gota de sangue da tua alma ainda. Fala para o teu irmão: não caiu a última gota de sangue. Fala para ele: ainda tem muita vida humana atrapalhando Deus. Quem entende isso, queridos? Tem muita carne que está atrapalhando Deus de entrar. Eu terminei uma campanha no monte, no último dia, irmãos. Eu já não aguentava mais subir naquele monte, nem jejuar nem orar. Aí eu arranquei, foi o sapato. Falei: vou andar descalço no meio das pedras agora. A hora que eu estava terminando a última volta, eu senti quando os anjos de Deus chegaram, mas chegaram muitos. Chegaram e pararam e me cercaram, e eu comecei a desaber. Aí eu sabia chorar demais. E eles estavam vindo no final do jejum para me servir.
Eles chegaram para poder me consolar, e um deles me abraçou, e os outros me protegeram, porque eu estava muito mal. De repente eu vi que chegou alguém que era superior a eles. Chegou e me cercou e pôs as mãos e fez assim. E no meu espírito eu entendi o que Deus estava falando. Ele ainda tem que terminar essa cota de sofrimento dele. Os anjos se compadeceram e queriam me aliviar, e Deus falou: espera só mais um pouco. E eu desabei a chorar. Eu falei: Deus, por que? Deixa eles trabalhar, eles querem fazer. E Deus falou: espera um pouco, já está quase terminando. Muitas vezes nós vamos nos sentir, queridos, que parece que estamos só. Mas fala para o teu irmão: você não está só. Jesus está com você. E Ele te pergunta nessa noite, fala para Ele: você quer ficar são? Você quer prosperar? Você quer sua família restaurada? Você quer me servir? Você quer responder ao meu chamado? O que eu e você queremos? O que você e eu queremos? Chegou um ponto na vida desse homem que nem a bênção ele queria mais, irmãos. De Deus ele queria do homem, de tão confuso que ele estava. E tem um monte de crente buscando direção de homem, só homem. Não está errado você buscar um conselho, uma palavra, mas quando isso se torna o início, o meio e o fim, eu e você começamos a perder a noção de quem é Deus e de quem é homem. Queres ficar são? Eu não tenho ninguém que me lance no tanque. A frustração com a esperança no homem, no sistema, gera em nós uma abertura para Deus agir. A frustração com a esperança no homem e no sistema gera em nós uma abertura para Deus agir. Agora preste atenção nisso. Essa abertura, ninguém vê ela, só Deus. Essa porta, essa abertura no nosso espírito, quem vê é só Deus. Deus vê a perseverança do teu coração. Fala para o teu irmão: Deus está vendo a sua perseverança. Deus já recebeu o teu jejum. Deus já recebeu o seu ato de congregar. O dia que você jejua e ora, você é de Jesus. Mas o dia que você não jejua e não ora, você continua sendo de Jesus. Não é porque você fez 30, 40 ou 50 dias que Jesus vai descer e agitar as coisas da sua vida. Porque o jejum não é troca, o jejum é mortificação da carne. Jesus só espera que você e eu estejamos abertos para que Ele faça da maneira dele. Fala para o teu irmão: é da maneira dele. Fala para o teu irmão: não espere a honra dos homens, não espere a compreensão dos homens, e não espere que os homens estejam com você no vale de sombra da morte, porque no vale de sombra da morte, só o Senhor que está lá conosco. Só o Senhor vai estar lá com você e comigo. Quando estamos acomodados nas situações desafiadoras da vida, o Criador nos instiga. Deus tem as maneiras dele nos instigar para poder nos agitar, você sabia? Sansão estava lá, não ia nem para lá nem para cá. Deus permitiu ele ir lá no vale e começar a
querer gostar de uma pessoa, e gerou uma intriga entre ele e os inimigos, e Sansão foi lá e destruiu os filisteus. O Senhor Deus deixou que Pedro trabalhasse a noite inteira, e aí Jesus chegou. Lança a rede do outro lado do barco, instigando Pedro. Senhor, trabalhei a noite inteira, conheço e sei tudo, mas já que o Senhor está mandando, lançou a rede, encheu 2 barcos de peixe. O Senhor tem uma ação de nos instigar. A falta de resposta, ou ela te mata, ou ela te projeta. A falta de resposta, ou ela te inspira, ou ela te acomoda. E você e eu nos tornamos religiosos, muitas vezes é nesse meio. Fique atento, porque Deus tem as rotas diferentes de nós para poder nos responder. Todo mundo esperava que as águas fossem agitadas, mas não, Jesus chegou e fez tudo o contrário. Olha o que ele falou para o homem aqui: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou o quê? São. Nos outros milagres, a pessoa levantou e andou. Aqui não, aqui a pessoa ficou sã, depois ela andou. Não tem como nós colocarmos Deus dentro de uma caixinha e queremos que Ele ande conforme a nossa medida. Deus tem a maneira de fazer na sua vida e na minha, que é para gerar intimidade e glória dEle. Deus tem a maneira de fazer com que você e eu fiquemos íntimos dEle. Não desista, porque a resposta aparentemente não chegou. Continue no ideal maior que Ele te chamou para fazer. Na vida desse homem, depois que ele ficou são, ele tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Mesmo assentado, levante a sua mão para o céu comigo. O Senhor nessa noite, Ele vai tocar as nossas vidas de uma maneira particular. O Senhor me dá uma visão de uma pessoa que está sendo curada no coração dela. E não é uma cura emocional, não. É uma cura física. Seu coração doía, tinha diagnóstico, mas nessa noite o Senhor está curando o seu coração. Xarabacantara labastéria suribianda labarraia xeribicoas. Degalá mastéria suribianda lamastu yocorra namastiri biriambarabahara balasai. Declame sou derebehashi derebequei. Orabicou declama siribiandara bahas. O Senhor me dá uma outra visão, em que 2 jovens, um homem e uma mulher, aceitaram o desafio de Deus em sair numa jornada missionária. E nessa visão, vocês estão indo. Você que colocou diante de Deus isso, saiba que Deus está vindo sobre a tua vida nessa noite. Labarabacori xerebecanto relebalabás. Uma outra visão o Senhor me mostra um homem sentado diante de um tanque cheio de peixes, mas ele está esperando que os peixes pulem para ele. E o Senhor me diz que esse homem é um empresário que está esperando acontecer. Mas o Senhor te diz nessa noite
Se você não colocar a vara, a linha e o anzol e a isca, e não acreditar em você, você não vai ter sucesso na sua pesca e na sua empresa, no seu trabalho. Fica de pé comigo, querido. Choremedei balabastérias, larama choriquiribicás. O tempo de escravidão nas mãos de Faraó chegou ao fim nesse lugar. É noite de libertação do Egito na sua vida. Levanta suas mãos e adore a Deus, querido. Adore a Deus por um instante. Talvez você já chegou no fim. Talvez você está até confuso como aquele homem estava. Mas nessa noite o solucionador de causas impossíveis, nessa noite aquele que identifica as dificuldades e aquele que lida com as impossibilidades, Jesus o Salvador, Ele está neste lugar para mudar radicalmente a sua vida. Entenda bem isso, querido. Se você é este empresário, essa pessoa que tem o seu desafio de trabalho, e você está tenso, eu queria que você viesse aqui à frente. Deus vai mudar você da água para o vinho. Se você sente que você é essa pessoa que Deus curou do coração, é uma cura física, eu queria que você viesse aqui à frente também. Se você sente que Deus te chamou para uma jornada que te perturba, vem aqui à frente. Vamos ficar todos adorando a Deus. Deus tem algo lindo, maravilhoso para poder fazer na nossa vida nessa noite, querido. E arrasabashiri canta labaceri bianda balahas. Deiribi cantori loshere becaia na barraça leco. Vem tocando, Senhor. Vem mudando a história do seu povo. Não espere que Deus faça como Ele fazia somente. Espere que Ele vai inovar a sua vida. Deus vai inovar a sua vida. Só tem história para contar quem passa pelo vale de sombra da morte. Só tem força na mensagem aquele que realmente vivenciou as angústias e o desespero do silêncio. Vem tocando, Senhor. Vem tocando, Senhor. Haramachori bicanta labalaias. Vem tocando individualmente cada um dos seus filhos. Vem tocando, Senhor, individualmente cada um dos seus filhos. Vem tocando individualmente cada um dos seus filhos. Fecha seus olhos, querido. Não fica, deixa Deus tocar você. Ele pode te curar e depois você anda, ou Ele pode te pôr para andar e à medida que você anda Ele te cura. Deus é Deus de novidade. Se abra para o Senhor. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sei mais viver.
Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Sabe, Deus, nós compreendemos que o Senhor nos criou e que somos criaturas, Deus, dependentes do Senhor, Pai. Assim como os nossos filhos pequenos dependem de nós, nós também dependemos do Senhor, Pai. Que a Tua luz brilhe em cada vida que está aqui, Pai, e que em cada vida, Pai, haja um agir do Teu Espírito Santo, Pai. Tomamos posse daquilo que foi pregado, daquilo que foi falado, daquilo que foi profetizado neste lugar, e trazemos para a nossa vida como posse, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você, sua família. Tenha um final de semana abençoado. Dá um abraço no seu irmão, declara um final de semana para ele abençoado, trazendo alegria.